por que Deus entregaria seu povo para padecer a mão dos ímpios? Por que entregaria seu povo para padecer a mão de um povo mais ímpio do que ele? Esta foi a pergunta de Abacuque no seu livro. E nós vemos na Escritura, e eu preciso adiantar isto, pelo menos 3 propósitos pelos quais Deus entrega seu povo ao império das trevas. Pelo menos eu quero adiantar 3 propósitos aqui ainda dentro desse primeiro ponto. Primeiro, Deus entrega o seu povo ao poder do império das trevas para executar juízo pela desobediência e quebra da aliança. Deus entrega o seu povo porque ele não faz acepção de pessoas. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não inocenta o culpado. E essa é a explicação dos próprios escritores bíblicos para o cativeiro. Em 2 Reis, capítulo 24, versos 2 a 4, que narra exatamente a invasão babilônica, nós temos a seguinte explicação do profeta que assim escreveu. 2 Reis 24, 2 a 4 diz: enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, o mesmo rei citado aqui em Daniel 1:1, bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, ele explica, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Então o Senhor entrega o seu próprio povo ao poder das trevas para executar juízo pela desobediência, pela apostasia do seu povo. Em segundo lugar, o Senhor entrega o seu povo ao império das trevas para conduzi-lo ao abandono do pecado, para produzir nele a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 10, na parte B, nos dá esta explicação. Quando o autor aos Hebreus fala da perseguição que aqueles crentes estavam sofrendo, e nós conhecemos a Epístola aos Hebreus, foi a epístola que nós expomos nos domingos do ano passado, ele fala que aquela provação e aquela perseguição, por causa da sua fé, fazia parte da sua luta pelo pecado, no verso 4. E ele diz que aquilo faz parte da disciplina do Senhor, que corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. E inclusive compara a disciplina do Senhor com a disciplina dos nossos pais. E no capítulo 12, verso 10, falando dos nossos pais em contraste com o Senhor, ele diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus entrega o seu povo para depurá-lo pelo fogo da perseguição, a fim de que o seu povo seja participante da santidade. Isso significa para que abandone o pecado. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que a ninguém traz pesar, para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Em terceiro lugar, Deus entrega o seu povo ao império das trevas, para que o seu povo seja testemunha no meio dos seus inimigos e glorifique a Deus no meio da perseguição. Para que o seu povo seja testemunha no meio dos seus inimigos. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos pela primeira vez, em Mateus capítulo 10, verso 18, ele lhes havia exatamente dado essa advertência. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Muitos daqueles que perseguem o povo de Deus se converterão ao ver a coragem, a intrepidez e o vigor com que os filhos de Deus testemunham do Evangelho, mesmo quando perseguidos.